Olá pessoal, eu sou Elisete Felipe de Mello, professora de Biologia. Essa é uma aula sobre células para o primeiro ano. E nessa aula nós vamos falar um pouquinho sobre as células, suas unidades citoplasmáticas, as organelas, as funções de cada uma delas. E no final nós vamos fazer uma dinâmica bem legal, uma atividade super interessante chamada de células de guloseimas. Então, as células podem ser definidas como as unidades estruturais e funcionais de todos os seres vivos. Essas estruturas são vivas, carregam a informação genética de um determinado organismo. São tão importantes que, quando apresentam algum problema, podemos ficar doentes. Vamos falar sobre as características das células. A principal característica dela é que elas são microscópicas. No corpo, no ser humano adulto, existe aproximadamente 65 trilhões de células. Em geral, elas são tão pequenas que não podem ser vistas a olho nu. Utiliza-se o microscópio para visualização. Nessa imagem, eu coloquei um microscópio óptico e um microscópio eletrônico. Algumas células são visíveis no microscópio óptico. No entanto, nenhuma organela é passível de visualização no microscópio eletrônico. Vamos falar sobre a classificação. Na célula procariótica, o material genético, o DNA, não está envolvido por uma membrana. Não há um núcleo individualizado e separado do citoplasma. O DNA está mergulhado dentro do citoplasma. Vocês podem ver aí na imagem uma célula procariote, uma célula de bactéria. Vejam em amarelo que o código genético, o DNA, está solto no citoplasma. Por outro lado, a célula eucariótica é bem maior e mais complexa do que a procariótica. Seu material genético é constituído por DNA associado a proteínas, formando o que chamamos de cromossomos. E esse material genético ele é envolvido por uma membrana nuclear, também chamada de carioteca. Por isso, falamos que a célula é procariote, pois ela tem o núcleo individualizado, separado do restante do citoplasma. E a célula eucariótica, ela pode ser de dois tipos, a célula animal e a célula vegetal. Algumas estruturas diferenciam essas duas células, como a presença da parede celular na célula vegetal, do vacúolo. No entanto, elas têm praticamente o mesmo funcionamento e as outras organelas são idênticas. Nesse próximo slide, eu trouxe para vocês algumas células humanas, as células epiteliais, as células ósseas, as células do neurônio e algumas células musculares. É importante ter em mente que as células têm formas e aspectos diferentes. No entanto, todas elas possuem as mesmas organelas. Então, vamos começar agora a falar sobre as nossas organelas. São estruturas encontradas no interior do citoplasma da célula e que realizam atividades vitais para a sobrevivência da célula, consequentemente do nosso organismo. Essa é a membrana plasmática. Isso aí em azul que vocês estão vendo revestindo toda a célula é a membrana plasmática, ou citoplasmática ou plasmalema. É a estrutura que delimita todas as células vivas, tanto as procarióticas como as eucarióticas. Ela estabelece uma fronteira entre o meio intracelular, o citoplasma, e o ambiente extracelular, que pode ser a matriz dos diversos tecidos. O citoesqueleto é um conjunto de fibras de proteínas que dão suporte e mantêm a forma da célula, além de colaborarem nos seus movimentos e no transporte de substâncias. Os centríolos. Os centríolos são pequenos cilindros presentes em muitas células eucarióticas, com exceção de alguns organismos unicelulares. Geralmente se encontram aos pares próximos do núcleo.
Eles participam do processo de divisão celular das paredes dos animais, das células dos animais. Lembra lá da mitose e da meiose? Os centríolos são fundamentais. Elas têm a capacidade de se autoduplicar e elas podem participar também da formação de alguns cílios e flagelos. Os ribossomos. Os ribossomos são presentes em todos os seres vivos. Os ribossomos são grãos formados por RNA e proteínas visíveis apenas ao microscópio eletrônico. Cada ribossomo é formado por duas subunidades. Vocês podem ver aí, subunidade maior e subunidade menor. Essas duas subunidades elas têm tamanhos e densidades diferentes. Alguns ribossomos estão livres nos citoplasmas e outros estão aderidos ao retículo endoplasmático rugoso. Os livres sintetizam proteínas que serão usadas no citosol e os demais que sintetizam proteínas que serão lançadas no próprio retículo endoplasmático. Depois, elas poderão ser usadas em outro compartimento das células ou enviadas para fora da célula. O retículo endoplasmático. O retículo endoplasmático é um conjunto de membranas. No seu interior ocorre a síntese e o transporte de várias substâncias. Nessa imagem, nós podemos perceber que existem dois retículos endoplasmáticos. O retículo endoplasmático rugoso ou granuloso, ou também chamado de granular ou rugoso, e o não granuloso, chamado de agranular ou retículo endoplasmático liso. A função do retículo endoplasmático rugoso é a síntese e transporte de proteínas, enquanto o retículo endoplasmático liso ele é responsável pela produção de lipídios e alguns hormônios esteroides. Continuando, vamos falar sobre o complexo de Golgi. É formado por uma pilha de sacos achatados, dispostos um em cima do outro, e pequenas vesículas esféricas. Ele recebe proteínas e lipídios do retículo endoplasmático e os concentra em pequenas bolsas ou sacos, vesículas, que podem ser levados para outras organelas. Vocês podem ver nessa imagem que eles vão soltando. Essas bolsas, essas vesículas, elas se formam nas extremidades do complexo de Golgi e vão se soltando. Outras organelas são os lisossomos e os peroxomos. São bolsas membranosas também que contêm enzimas capazes de digerir substâncias orgânicas. Então, essas organelas elas são responsáveis pela digestão intracelular. A semelhança entre as duas organelas, por muito tempo, fez com que fossem confundidas com uma só. Entretanto, hoje já se sabe que o que difere os lisossomos dos peroxomos são as enzimas que elas possuem. A mitocôndria. A mitocôndria é como uma bolsa, limitada por duas membranas semelhantes à membrana plasmática. A interna forma uma série de dobras ou septos, as cristas mitocondriais. Entre essas cristas há uma solução gelatinosa, de aspecto semelhante ao citosol, a matriz mitocondrial. As mitocôndrias são responsáveis pelo processo de respiração celular e obtenção de energia para a célula. Esse é um processo extremamente complexo que hoje nós não vamos falar, tá bom? Essa aula nós estamos focando somente nas organelas. O núcleo e suas estruturas. O núcleo é envolto por uma membrana chamada de envoltório nuclear ou a membrana nuclear, a qual é repleta de poros e garante a passagem de substâncias do citoplasma para o interior do núcleo e vice-versa. No interior do núcleo, observamos a matriz denominada de cromatina, que em células em divisão está condensada, formando o cromossomo. Dentro do nucleolo está o DNA propriamente dito, ou seja, a informação genética dos indivíduos.
E aí, nessa imagem eu coloquei para vocês verem a visão geral da célula, com todas as organelas, a disposição delas. E aí, agora na nossa próxima etapa, nós vamos fazer uma atividade bem legal que chama célula de guloseimas. Normalmente, essa atividade seria desenvolvida em sala de aula, com as turmas divididas em grupos, mas devido à pandemia não é possível. Então, eu deixo aqui uma sugestão para que vocês façam em casa e que vocês utilizem essa dinâmica de forma didática para aprender, memorizar tanto as organelas como a função de cada uma delas. E segue lá que nós vamos continuar agora na dinâmica. Bom, pessoal, estamos começando mais uma aula. Vamos continuar com a nossa célula de guloseimas que eu tinha falado para vocês. Para essa aula eu já deixei o meu material preparado, uma gelatina que eu já tinha feito antes, algumas guloseimas, balinhas fine, confeito daqueles de bolo mesmo, um bombom e uns palitinhos aqui que eu comprei no supermercado. Vou começar do núcleo, tá? Vamos colocar o núcleo. E aí depois do núcleo nós vamos colocar aqui o retículo endoplasmático rugoso. O retículo endoplasmático rugoso, vocês lembram? Ele tem a função de síntese e transporte de várias substâncias. Agora, junto com o retículo endoplasmático rugoso, vamos colocar aqui os meus ribossomos. Lembra que os ribossomos estão aderidos ao retículo endoplasmático rugoso? A função dos ribossomos é ajudar, né, na transcrição do RNA. Agora vamos colocar aqui meu retículo endoplasmático liso. Retículo endoplasmático liso. Vamos colocar aqui agora o complexo de Golgi. Lembra que o complexo de Golgi, ele tem tipo um saco membranoso. Vamos colocar aqui os centríolos. Opa, centríolos. Vamos pôr um vacúolo. Vamos colocando aqui, gente. Olha que linda que tá ficando a nossa célula. Vamos fazer a nossa mitocôndria. Para essa mitocôndria aqui, eu só achei essa balinha aqui, esse confeito aqui. Nossa mitocôndria. E agora vamos colocar aqui uns lisossomos. E os peroxomos, né, que são bem parecidos. Por último agora, pessoal, vamos finalizar jogando mais uns confeitinhos aqui. Nossos ribossomos que ficam soltos no núcleo. Vamos tirar aqui, peraí. Pronto. Então, essa é a nossa célula, pessoal. Foi um prazer estar com vocês. Até a próxima. Muito obrigado. Façam em casa. Tchau, tchau.